Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Benício Filho, da Atlantic Hub. Vou pedir para que vocês desativem os microfones e deixem também as câmeras desativadas. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso time de Brasil e Portugal. Eu, Benício Filho, vou conduzir esse evento hoje, e esse evento tem como principal tema dessa nossa conversa hoje, como eu já disse, mas vou estar repetindo novamente, não é uma live, não é um bate-papo, é sim a apresentação de um grande estudo elaborado pelo nosso time da Inodev e da Atlantic Hub lá de Portugal, sobre cenários possíveis, cenários sempre são possíveis, né? Possibilidades, pós essa onda que nós vivemos aí de Covid, de coronavírus, para que possamos nos preparar de uma forma inovadora e pensando em termos de ações contra-ciclo, né? O ideal é estarmos nos preparando para o que é possível dentro dessa lógica que nós estamos vivendo. Por isso, nós da Atlantic Hub, junto com a Inodev, preparamos esse momento muito, muito especial, com um material muito rico, que vai ter dois momentos distintos. Um primeiro momento, um momento em que, logo após a apresentação dos 4 participantes, Thelma da Inodev, João da Inodev e o Eduardo, meu CEO lá da Atlantic Hub, eles vão se apresentar. Logo após, o João vai dar início à apresentação do tema central. Então, essa apresentação do tema central deve se estender por pouco mais de 30 minutos, não mais que isso. Após essa apresentação do tema, nós vamos interagir, eu vou interagir com eles com perguntas bem específicas. Vocês que estão participando hoje desse momento também podem fazer perguntas. Eu vou pedir para que vocês enviem essas perguntas via chat. Nós contamos hoje com a colaboração do Thiago Matsumoto, também nosso sócio da Atlantic Hub, fazendo a organização dessas perguntas, e a Joana, que também está aqui nos assessorando da Inodev. Então, para começarmos, sem muitas delongas, já que o nosso tema hoje é muito, muito instigante e bastante intenso, eu vou chamar a Thelma Batista para se apresentar. Então, Thelma, se apresenta para toda a nossa audiência. Seja bem-vinda, Thelma. Muito obrigada. Muito bom dia a todos aí no Brasil. Boa tarde a quem nos esteja a ver de Portugal. Como o Benício disse, o meu nome é Thelma Batista, eu sou consultora da Inodev. Só para vos dar aqui um enquadramento, o meu background é em gestão, sou team leader na Inodev, faço o acompanhamento dos processos de incentivos do Estado português e sou consultora que tem acompanhado este processo de parceria entre a Inodev e a Atlântica. Muito obrigado, Thelma. Logo após a exposição do João, eu vou te convidar para fazer algumas reflexões junto comigo. Então, muito obrigado, seja bem-vinda. Eduardo Migliorelli, nosso grande CEO, que mora lá em Portugal há quase 5 anos, em Cascais. Edu, dá um bom dia para a turma. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado, Benício. Grande prazer aqui em participar dessa live aqui, vendo que a gente já passou aí mais de 50 pessoas. Um super prazer estar aqui junto com esse time forte da Inodev. Bom, Eduardo Migliorelli, sou CEO aqui da Atlantic Hub. Estou aqui há mais de 4 anos aqui em Portugal. Sempre morei em São Paulo. Cheguei aqui, desembarquei em janeiro de 2016. E depois de uma grande análise de mercado aqui, fundamos juntos com o Benício, Thiago, Nelson, a Atlantic Hub, que é esse braço aqui para vocês, empresários, empreendedores e investidores que querem desbravar o ecossistema aqui da Europa via esse hub aqui em Portugal, tá bom? Conta com a gente. Eu espero que vocês aproveitem muito essa live. Tem muito conteúdo que foi preparado com muito cuidado, com muito carinho para vocês todos que estão participando. E no final, como o Benício já comentou, aproveitem e perguntem bastante, porque vem muita oportunidade aí pela frente, tá bom? Vamos em frente. Bacana. Obrigado, Benício. Bacana, Edu, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença também do nosso outro sócio, Nelson Corrêa, está aqui conosco na audiência. Seja bem-vindo, Nelson. Muito obrigado pela sua presença. A Aline Andrade, nossa querida advogada, que também mora em Portugal, que já esteve conosco em 2 missões. Seja bem-vinda, Aline. Estamos com um número bastante grande de participantes, a gente fica muito feliz por isso. Também agradecer o nosso grupo de investidores anjos, da Core Angels Atlantic, que também está conosco na nossa audiência. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como eu comentei com vocês, por favor, deixem os microfones mutados, a câmera também. E segue uma dica bacana. Interajam conosco durante a apresentação do João
enviando todas as perguntas que forem pertinentes para vocês. As perguntas podem ser enviadas pelo chat, nós temos uma pessoa fazendo a curadoria das perguntas, então a ideia é que a gente possa aproveitar essas perguntas também para aprofundarmos o tema, já que é um tema extremamente moderno, e moderno não, atual, e não se trata aqui de fazer nenhuma mágica ou achismo, nós estamos falando de cenários possíveis, estamos falando de estudos empíricos e estamos fazendo essa análise a partir justamente daquilo que nós temos de maior experiência, né? O nosso eixo de conexão Brasil-Portugal. Todos que estão aqui, acredito que já conheçam as ações da Atlantic Hub. Deixo o nosso contato do site, vocês se inscreveram aí pelo site, né, ou pelos links que foram recebidos, mas saibam que a Atlantic Hub é hoje a principal empresa de conexão de negócios entre Brasil e Portugal e de Portugal para o mundo. Vou convidar agora meu querido sócio e parceiro, João Caldeira Cabral, que já está quase mais brasileiro que português. João, queria que você se apresentasse, seja muito bem-vindo, e já desse sentido ao início da sua apresentação, que é o tema central do nosso seminário. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Benício, e muito obrigado a todos que tiraram aqui tempo para nos verem ouvir. O meu nome é João Cabral e estou na Inodev, que foi um projeto que começou há 10 anos, muito focado na gestão da inovação. Eu próprio fiz um curso no MIT sobre gestão da inovação e que, portanto, quando apareceu aqui assim a equipa do Atlantic Hub, fizemos uma super parceria com o FITO de reunir conhecimento e inovação para ajudar as empresas a capacitá-las para entrar aqui no mercado europeu via Portugal. Neste âmbito, o que nós fizemos também foi tentar perceber, depois do que aconteceu aqui com o Covid, como é que, quais é que são as tendências, o que é que está a acontecer e como é que nós podíamos, de alguma forma, transformar esta potencial ameaça numa oportunidade. Eu vou agora aqui assim... João, antes de você compartilhar o seu ecrã, só uma fala rápida minha que eu acabei não comentando, eu acho que é muito importante até para não perder esse momento inicial antes da sua apresentação. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos parceiros e mantenedores. Ouro Invest está sempre conosco nessa jornada. A Bruna também está aqui conosco e está disponibilizando esse momento aqui de estudo e de aprofundamento desses cenários com todo o universo de clientes da Ouro Invest. Então, gratidão, Bruna, gratidão, Ouro Invest. E a nossa empresa sócia também, Conexão Europa. Então, o pessoal da Conexão Europa está aqui, então sejam todos muito bem-vindos. João, é com você. Vamos lá, João. Muito bem, muito bem. Bom, então vamos aqui assim começar. Portanto, o que é que a apresentação vai se dividir em 3 partes. A primeira, que vamos falar sobre a previsão do impacto do Covid. Depois, o que é que muda depois do Covid e depois como inovar e criar oportunidades após a crise. Então vamos lá. Portanto, a primeira coisa que eu acho que é interessante é termos uma ideia de qual é o nível, ou seja, qual é a dimensão do que é que nos atingiu. Esta questão do Covid é uma questão interessante porque é, no fundo, uma catástrofe. E quando acontece uma catástrofe é quando há uma disrupção da vida normal das pessoas. E em função da dimensão, depois vai ter consequências a nível social e económico. Vamos falar aqui assim um bocadinho. Portanto, neste momento, já há 1.438.000 pessoas infectadas, já há 500.000 de recuperados, mas já há 135.000 mortos, o que é muito mais do que se pensava nos primeiros números. O impacto na economia já tem 1,3 e estima-se vai ter um impacto de 25% em termos de falências, isto a nível mundial. Agora, isto foi a primeira previsão. Agora, o Banco Mundial, etc., já fala em qualquer coisa como um impacto de 6,5% do PIB por cada mês de isolamento. Portanto, as coisas podem vir a tomar proporções importantes. Portanto, não se pode minimizar.
Em Portugal, só para vocês terem uma ideia, nós estamos com 18 mil infectados, já temos quase 500 recuperados e temos 600 mortos. Este valor de Portugal é muito baixo, comparado com os outros países, especialmente a Espanha e a Itália. Ainda agora há pouco tempo saiu um artigo no jornal espanhol, o ABC, que fala que Portugal, as políticas portuguesas com as espanholas, e em Portugal é considerado uma exceção dentro dos países latinos, no sentido que tem taxas e a resposta do sistema de saúde é parecida com aquilo que acontece, por exemplo, na Noruega, na Dinamarca e na Checoslováquia, e completamente abaixo daquilo que se passa com a Espanha e com a Itália. Portanto, tem sido muito, hoje em dia tem sido muito recomendado relativamente a isto. Mas mesmo assim, espera-se que haja uma criação, um aumento do desemprego de pelo menos 3%. O PIB anual poderá ter uma queda de 3,7%, embora tenha sido revisto há pouco tempo em alta, não é? E as falências estejam à volta dos 5% já. Portanto, quando nós olhamos aqui assim a curva, claramente Portugal já está a crescer. Portanto, teve aqui um pico que foi efetivamente entre a última semana de março e a 1ª de abril, exceto aqui um dia que ele subiu muito, mas nos outros já há claramente uma tendência de descida. Se nós virmos, isto era a taxa de previsão do crescimento da curva se mantivesse exponencial, e pode-se ver claramente que há já uma amortização, um amortecimento claro da curva, que já está completamente fora daquilo que seria a curva de previsão. Uma coisa também muito interessante, que é o número reprodutivo, ou seja, cada pessoa, este número, quando é cada pessoa infectada passa a outra, não é? No início da crise, Portugal tinha 5 DRT, eu queria dizer que cada português infectado estava a passar a 5 outras pessoas. E, portanto, aquilo era completamente explosivo, e hoje em dia já está abaixo de 0,94, ou seja, cada pessoa já passa a menos de uma a infecção. E este número reprodutivo é que vai controlar efetivamente a velocidade com que o número subsequente de infecções vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, quando a China levantaram as coisas em Wuhan, tinha um fator reprodutor de 0,34. Portanto, neste momento, o grande desafio de Portugal e da Europa é como fazer um esforço final para trazer este número cá para baixo e depois estar atento a cada momento, assim que subir um bocadinho, portanto, com muitos testes, assim que subir um bocadinho, introduz medidas, quando aquilo baixar outra vez, retira as medidas, e vamos ficando assim, em termos de gestão, num novo normal, que nunca é o normal anterior, atenção, e só vai ser normal anterior, efetivamente, quando houver uma vacina. E, portanto, o que acontece é que a economia é tocada assimetricamente em diversos setores. Há setores que vão ser muito mais penalizados do que outros, mas já vamos falar disso. Os setores com mais constrangimento, efetivamente, em Portugal, são o turismo, os ginásios, o lazer, o comércio. Aqui, assim, o comércio tem muito mais a ver ainda com a questão dos restaurantes e tudo quanto é os sítios onde nós ficávamos, as esplanadas, tudo isso tem um problema aqui muito complicado, porque em Portugal o comércio nunca chegou a fechar. As lojas, as padarias, os centros, os supermercados, mesmo os pequeninos, sempre estiveram abertos, embora com algumas restrições, porque só podiam estar X pessoas dentro da loja, mas sempre estiveram abertos. Portanto, houve uma diminuição de faturação, mas apesar de tudo, em Portugal não houve um fecho total. Por exemplo, toda a área agrícola continua a funcionar, a área da indústria, a parte da indústria continua a funcionar, tudo quanto havia de suporte aos carros, as garagens, oficinas, etc., com algumas restrições continuaram a funcionar, mas, efetivamente, há um impacto muito grande. Há também um impacto muito importante, que é tudo quanto é indústrias exportadoras, porque como hoje, portanto, este surto é mundial, Portugal, depois da última crise, tinha feito um redirecionamento para as exportações. Nós exportávamos cerca de 25% do PIB
e ultimamente estávamos a exportar quase 50% e que vamos ter aqui sim efetivamente algumas dificuldades nas indústrias exportadoras. Mas o grande setor com mais impacto é o turismo. E eu acho que, apesar de tudo, Portugal vai ser um dos países, quando isto passar, onde, porque não houve doença e porque não muito notória, vai ser um dos países que vai recuperar primeiro o turismo. Mas mesmo assim o turismo vai estar muitos meses, portanto 2020 está completamente queimado em termos de turismo, e se não houver uma vacina, 2021 também vai ser a meio gás. Mas portanto, aí efetivamente é onde há mais impacto. Em termos logísticos, o que se prevê é que as pessoas só se podem deslocar em trabalho ou com justificação. Há restrições nos transportes públicos. Houve o fecho das fronteiras com Espanha até ao dia 15 de maio. A aviação parou, ou seja, a TAP dos 130 aviões que tinha, 110 estavam parados. Portanto, só para vocês verem o que é que isso quer dizer, isso é uma parte aqui importante. Depois, uma das coisas que também pode acontecer é uma crise de liquidez. As empresas em Portugal, cronicamente, há falta de capital e as empresas não tinham muito capital. Entretanto, o Governo conseguiu fazer aqui alguns programas de injeção de capital, criou também um programa de layoff, no qual o Governo paga parte dos salários das pessoas que vão para casa. Por exemplo, em termos de turismo, se a pessoa tinha um hotel, o hotel passou a 0. E então, para não haver despedimentos e não explodir a parte toda do desemprego, criou-se aqui uma série de mecanismos para absorverem este processo. Outra coisa, em Portugal há um mecanismo relativamente generoso da parte da Segurança Social, no qual as pessoas têm um subsídio de desemprego durante 18 meses, o que lhes permitirá, eventualmente, mesmo que vão para o desemprego, terem 18 meses para recuperarem e arranjarem uma solução para a vida delas, o que diminui muito a ansiedade. Eu acho que isto é importante porque este tipo de mecanismos fazem com que a população cumpra, não é? Porque se as pessoas tiverem, se não trabalharem naquele dia, não podem comer à noite, porque basicamente elas comem e dão de comer à família aquilo que elas ganham durante o dia, elas não têm nenhuma reserva e, portanto, claramente não conseguem aguentar muito tempo em reclusão. Eu acho que foi um dos segredos de, em Portugal, as coisas correrem relativamente bem, apesar de tudo, foi haver algum suporte social que permita às pessoas não entrarem, ficarem preocupadas. Claro que as reservas financeiras que cada um tem também são afetadas, mas as pessoas não entram imediatamente em pânico. Houve uma série de medidas também para, se as pessoas não puderem pagar a renda, as pessoas não puderem ser despejadas das casas pelo menos durante 3 meses, que era quando durava a crise. Os próprios bancos, etc., fizeram negociações com as pessoas para durante 3 meses não terem que pagar empréstimos, etc., nomeadamente as empresas. Houve uma moratória generalizada. Portanto, este tipo de coisas tem feito com que as empresas e as pessoas não tenham entrado propriamente em pânico e tenham conseguido cumprir com algum rigor toda a parte de ficarem em casa. Recomendação, obviamente, de teletrabalho e redução do horário laboral em vários setores, mas isto é importante, apesar de tudo, 82% das empresas manteve-se em funcionamento, embora algumas delas parcialmente. Nós depois vamos partilhar esta apresentação e tem aqui em baixo os links para os locais. Outra coisa que é muito interessante para vocês verem é quem é que potencialmente sai mais prejudicado e quem é que ganha. Portanto, obviamente, o número 1 vai ser o turismo e lazer e a aviação e marítimo. O turismo e lazer é especialmente danoso para Portugal, porque Portugal estava a ter um crescimento enorme nesta área, já representava mais do que 10% do PIB, e portanto é uma coisa que é importante. Os automóveis também, a venda de automóveis também caiu uma percentagem enorme, mais de 50%. A construção imobiliária, e isto por acaso até nem é relativamente mau, porque Portugal estava a sofrer uma pressão da subida de preço, etc., das casas muito forte, e vai dar uma abrandada, o que é bom, porque de alguma forma permite que as pessoas entrem aqui em equilíbrio. A indústria, os serviços financeiros, depois a educação já é misto, porque se por um lado
houve problemas com a educação. Por outro lado, as pessoas em casa, em teletrabalho, em algumas delas sabem que vão ter dificuldades nos empregos, então estão à procura de soluções para se voltarem a qualificar e qualificarem-se em coisas diferentes. O petróleo e o gás, e depois quem está a beneficiar é a agricultura, claramente, o e-commerce. Para terem uma ideia assim, dos primeiros números, houve um aumento de quase de 50%. As grandes cadeias de supermercados, etc., estão contra as pessoas só para atender à demanda, porque as pessoas passaram a comprar a partir de casa. Isto foi uma mudança estrutural dos hábitos. Isto é importante porque havia muita gente que não comprava em termos, sobretudo as pessoas mais velhas, não compravam em termos digitais, porque de alguma forma tinham uma certa inércia. E esta crise obrigou-as a forçar e a entrarem mesmo no circuito e a aderirem ao e-commerce. As tecnologias de informação também, houve um rush enorme de compra de computadores, de VPNs, etc., porque as pessoas de um momento para o outro tiveram que instalar soluções interessantes para poderem estar em casa. A saúde e o bem-estar também, obviamente, estão a crescer bastante. A alimentação e o retail também, e, obviamente, os serviços médicos. E os serviços médicos, pensa-se que não seja só por causa do vírus, mas as pessoas, ao perceberem-se da fragilidade e da vulnerabilidade que elas têm, estão a exigir muito mais dos sistemas de saúde e um nível de resposta muito superior àqueles que eles tinham. Portanto, os serviços médicos e a venda de material médico, etc., vai-se reforçar muito para o futuro. Depois, uma coisa que é muito interessante foi, nós tentámos aqui em conjunto, e também refletindo, quer em Portugal, quer em termos do Brasil, o que é que isto queria dizer em termos de cenários de médio e longo prazo. Então o que nós vimos basicamente é que há dois vetores nos quais se orientam os cenários. O primeiro é a duração, curto prazo, longo prazo. Isto vai ser muito importante, em que o curto prazo para nós é, de alguma forma, as pessoas atingirem um certo grau de normalidade condicionada antes do verão, e o longo prazo é isto estender-se até ao final do ano, início do próximo ano. E depois, a nível mundial, a questão, se entramos num processo de recessão ou de depressão. E a diferença é que a recessão normalmente é uma contração do PIB seguida de um crescimento em que volta mais ou menos ao normal, e a depressão é uma contração do PIB, mas que o equilíbrio económico entre a procura e a oferta se faz a um nível abaixo do ótimo económico, ou seja, passa a haver, como houve em 1929, uma percentagem dos recursos, das pessoas, etc., que nunca voltam outra vez a entrar no circuito económico. Então, se nós refletirmos, o que é que quer dizer o primeiro cenário da recuperação rápida? Que é um cenário de curto prazo e de recessão. Em termos de vírus, o que isto quer dizer é que as medidas drásticas tiveram efeitos e a velocidade de propagação do vírus conseguiu ser retida e diminuída até junho. Depois, a nível médico, há médicos eficazes no início medicina eficaz no início do verão, e depois irá haver uma primeira vacina, eventualmente no outono. E as rápidas inovações do diagnóstico vão permitir haver um número muito maior de diagnósticos, de forma a que as autoridades sanitárias consigam, de alguma forma, identificar quem está infectado e não está infectado e poder, de alguma forma, controlar o processo. Isto quer dizer que, em termos sociais, a partir de junho, a vida pública e privada voltavam a um certo normal. Provavelmente o choque da crise faz com que alguns países passam a ter mais confiança nas instituições, outros não é? Outros não. E a questão do distanciamento social também vai aparecer aqui como um vetor de promoção da digitalização e outras tecnologias. Hoje em dia as pessoas descobriram que podem fazer grande parte dos seus trabalhos de uma forma digital e provavelmente até em alguns sítios mais eficiente, e há um certo crescimento do otimismo. Depois, a nível dos Estados, o que vai acontecer é que neste cenário há intervenções maciças, quer dos governos, quer dos bancos centrais,
Na Europa já foi aprovado um primeiro pacote de 500 bilhões a 750 bilhões de euros, e a médio e longo prazo está-se a falar num pacote de 3 trilhões para a economia europeia, o que é mais ou menos a dimensão do apoio americano, porque vocês reparem, a União Europeia como um todo tem um PIB parecido com o PIB americano, e na América o pacote que eles estão a pensar também é à volta dos 3 trilhões. E obviamente a cooperação global cresceu e os sistemas de previdência social estão a ser repensados e reconstruídos, mas de alguma forma, neste cenário, eles ficam altamente estressados, mas conseguem aguentar. E aguentam, vá lá, os primeiros embates das pessoas. A nível das empresas, o que se pensa é haver 5% de empresas em falência. O valor normal das empresas que vão à falência todos os anos é de 1 a 2%, portanto, no fundo, há uma duplicação do número de falências. E provavelmente, em termos de desemprego, também há um aumento grande de desemprego, eventualmente o desemprego poderá ir até aos 13%. E em termos da economia mundial, a economia cai 6%, mas na Europa e nos Estados Unidos a queda vai ser maior, porque tem a ver aqui um confinamento mais exigente. Mas a recuperação começa logo depois dos bloqueios. E é suposto que o nível da Bolsa recupere até ao final, de forma a ficar igual do que estava em 2019, a meio de 2021. Agora, se nós tivermos uma crise longa, as coisas são diferentes. E vocês reparem o seguinte, a diferença entre a crise rápida e a lenta é que na crise lenta o que acontece é que, para além de um determinado prazo, as pessoas e as empresas vão ficar claramente com dificuldades na tesouraria. Elas não estavam preparadas para aguentar este tempo todo. E ao passo que no primeiro consegue ser resolvido com algumas ações do governo e as pessoas usando as reservas, se for uma crise a médio e longo prazo já é muito mais complicado. Portanto, neste cenário o que é que teríamos? Seriam os vírus, as medidas chegaram tarde demais e eram fracas. Neste cenário também, apesar das temperaturas mais altas que vão acontecer no verão, o número de infecções aumentaram exponencialmente e só no outono é que a propagação foi contida. E isto ainda pode acontecer, porque mesmo nos países como em Portugal, que está a baixar muito o nível de infecções, se houver uma nova estirpe ou se as pessoas outra vez começarem a terem mais interação social, isto pode vir a crescer outra vez, não é? Em termos de sociedade, vai continuar uma grande restrição à vida pública a durar até o outono, vão acontecer novos surtos, desencadeados por pessoas infectadas excessivamente otimistas, e isso vai despoltar tendências nacionalistas e populistas. Mas as grandes revoltas não se materializam. E o clima é altamente crítico relativamente às autoridades. E isso já se vê em alguns sítios. Vocês veem o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos com a Trump, e de alguma forma também está a acontecer no Brasil, e o que acontece basicamente é que começa a haver uma desconfiança das instituições e as pessoas começam a pensar, começam a pôr em dúvida se as instituições conseguem ou não resolver o processo. Em termos dos Estados, se for um médio e longo prazo, os bancos que aguentaram esta primeira coisa e financiaram a economia podem começar a ter muitos incumprimentos, muitas empresas à falência, e depois vamos ter aqui a banca outra vez a precisar de ser resgatada neste cenário. No caso das empresas, a intervenção do Estado provavelmente poderão vir a ter que serem nacionalizadas. Já se fala, por exemplo, em Portugal, da TAP poder vir a ser nacionalizada e coisas deste género, ou seja, os Estados, pelo menos os mais fortes, não estão na disposição de deixar cair empresas estratégicas para o país e, portanto, provavelmente entrarão mesmo em nacionalizações, como também aconteceu mesmo na Inglaterra. Houve bancos que foram nacionalizados, obviamente depois venderam outra vez as ações, mas isto aconteceu. O número de desempregados já vai passar para 15% a média na Europa, e em alguns países tipo Espanha e Itália podem vir a atingir mesmo acima dos 20%. E após os primeiros sinais de esperança, a recuperação começa, mas muito lentamente. E as pessoas com muita
dificuldade de acreditarem, não se querem mexer, não querem ir fazer férias, têm com estas dificuldades todas. Ou seja, a questão de passagem de curto prazo para médio e longo prazo tem uma influência muito grande. E após uma turbulência inteira, intensa, o índice da Bolsa em 2021 tinha uma quebra de 30% abaixo, ou seja, nunca recuperava e ficava 30% abaixo. Se nós tivermos agora um cenário em que há um cenário de curto prazo, mas de uma violência tal que se for em vez de recessão, numa depressão, o que acontece é um cenário, como eu vos mostrei atrás, de um mega crash. E aí, enfim, sem estar a ler estas coisas todas, aí o que acontece basicamente é que isto pode acontecer sobretudo se aparecer um novo surto, se aparecer uma nova derivação para a qual a gente não tenha qualquer tipo de imunidade e os testes também já não funcionam, etc. Tinha que começar o processo todo novo e isto pode ser aqui assim complicado. Em termos de medicina, poderá haver alguns medicamentos eficazes, mas não são para todos, e as capacidades de terapia intensivas não são suficientes para tratar e salvar todas as pessoas que aparecem. E os testes não cobriram a parcela necessária da população e ainda não existe uma vacina aplicável, se for a curto prazo. Porque há uma coisa que é importante, que é a vacina só acontece nos cenários de médio e longo prazo. Mesmo no cenário mais favorável, que é uma recessão de curto prazo, vai haver, a saída vai ser alguma reconstituição de alguma vida social, mas não aquela que a gente tinha antes, porque só depois da vacina é que se consegue efetivamente dominar completamente a doença. Em termos da sociedade, poderá haver aqui fenómenos muito claros, como se vê em alguns países já de xenofobia, de pessoas que vão contra raças ou contra pessoas que têm credos religiosos diferentes. Há uma coisa que é muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. Em Espanha começaram a aparecer os próprios médicos a terem os carros pintados de manhã a dizer nós gostamos muito de ti porque tu vais para os hospitais, mas faz favor, mudas de casa porque estás a pôr aqui em perigo toda a gente. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão a dar a sua vida para salvar os outros estão a ser alvos de discriminação. Isto já acontece. Isto, de alguma forma, o que mede é o nível de tensão social que pode acontecer. Neste caso, provavelmente, a queda das vendas poderá ir até aos 50% e a insolvência 30% das empresas. Em termos da economia mundial, se isto for este cenário da depressão, aí pode pensar em que caia 25% para 66 bilhões em vez dos 87 atuais, aliás, trilhões, e a Bolsa sofre uma queda que vai demorar anos a recuperar mais do que 67%. No último cenário, que é da mudança de sistema, basicamente o que acontece é que há uma convulsão social de tal maneira que provavelmente alguns países vão mesmo entrar em revolta social e vão exigir quedas de governos e quedas mesmo de modelos. E aí há 3 sub-cenários. Há um cenário A, que é o trumpismo, ou seja, a ideia é ideias antiglobalistas e nacionalistas, de alguma forma, como aconteceu nos Estados Unidos, dominarem em vários países do mundo. Há um cenário B, que tem como inspiração a China, que é tornar-se um cenário mais autocrático, porque de alguma forma os governos autocráticos saem aqui reforçados no sentido de terem conseguido imprimir uma certa determinada disciplina. E há uma terceira via no qual as sociedades percebem que terão entrar aqui num novo normal e cooperarem muito mais de uma forma sustentável. Se nós olharmos para estes 4 cenários, uma das coisas que era interessante e que eu vos sugeria era, o que nós tentámos fazer o exercício foi, se nós tivéssemos, quais é que são as variáveis que estão a caracterizar esta catástrofe? Então tínhamos os vírus, a medicina, a sociedade, os Estados, as empresas, a economia mundial e o mercado de ações. Mas eu acho que era muito interessante para cada um de vocês olhar
para o que se está a passar com a sua indústria específica e ver quais é que são os fatores que são intrínsecos à indústria e verem como é que eles seriam afetados nestes cenários. Porque isso é que vos vai permitir, de alguma forma, ajudar-vos a redefinir o futuro. Depois, se nós agora olharmos isto em termos de oportunidades, o que é que nós temos? Claramente, nestes 4 cenários, e atenção, eu acho que quando nós fizemos esta primeira análise já foi para aí há 2 semanas. Hoje em dia, claramente está a ganhar cada vez mais probabilidade o cenário da recuperação rápida, exceto nos Estados Unidos. Todos os outros, claramente as curvas já estão a abrandar e o confinamento acabou por dar os seus frutos. Mas em termos de, se houver um cenário de recuperação rápida, claramente o foco é no bem-estar das pessoas e, sobretudo, dos trabalhadores. As empresas que, de alguma forma, mostraram alguma insensibilidade relativamente a esta questão e da proteção das pessoas, hoje em dia têm uma condenação social relativamente grande. Se vocês virem o que é que está a acontecer hoje em dia na Amazon, que está a ser atacada com potenciais greves, etc., é muito interessante. Ou seja, na recuperação rápida, o foco há de ser no bem-estar, nas pessoas recuperarem e, no fundo, voltarem a uma normalidade tão perto quanto possível. Se houver uma crise longa, claramente que o problema vai ser a solvabilidade. Ou seja, como é que nós vamos garantir que as empresas e as pessoas, se tiverem que estar 6 meses, 1 ano sem trabalhar, generalizadamente, como é que elas vão ter a liquidez suficiente para ultrapassar este problema? Portanto, o foco será nestas duas, preservar a energia das equipas. Se nós entrarmos num cenário de pressão, no mega crash, a questão mesmo é não deixar que as cadeias de fornecimento se partam, ou seja, os fornecedores todos que fazem parte da minha cadeia de valor e que estão a jusante de mim, eu tenho que de alguma forma os ajudar para eles não se partirem e também tenho que manter a ligação com os clientes, ou seja, aquilo que passa a estar mais ameaçado é efetivamente a disrupção dos circuitos todos da cadeia de valor, que hoje em dia é muito extensa e está desintegrada pelo mundo fora. Há cadeias de valor em várias indústrias, por exemplo, no vestuário, etc., que têm circuitos com 6, 7 países até chegarem ao consumidor final. E, portanto, ficam altamente sob stress. E se houver mesmo uma mudança do sistema, aí a questão mesmo é garantir a operacionalidade. Aí, provavelmente, as empresas vão ter que se redimensionar e vai-se atingir um novo status quo. Como aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, ou uma coisa dessas, porque aqui a mudança é mesmo estrutural. Se nós olharmos isto, agora, do ponto de vista das oportunidades, aonde é que nós podemos inovar e o que é que nós podemos fazer para ajudar as empresas? Eu acho que no primeiro cenário, na recuperação rápida, aquilo a que nós chegamos foi que o foco poderá continuar a ser sustentado na inovação incremental, ou seja, o melhorar e adaptar os produtos que eu tenho, mas claramente há 3 vetores. Um deles é a adaptação da comunicação. Eu tenho que passar a saber comunicar para uma população que está assustada, deprimida, que tem uma série de vulnerabilidades. A forma de comunicar, que era baseado no prazer, na ambição de ter mais, etc., tem que ser revista, não é? As pessoas vão estar sensíveis a tipos de discurso diferentes. O foco na transformação digital, se há coisa que veio para ficar, claramente é a transformação digital. As pessoas perceberam que há um papel muito maior na transformação, na economia através da transformação digital, e neste cenário vai continuar a haver algumas restrições, porque as pessoas, teoricamente, se puderem, devem ficar em casa e devem se expor o menos possível ao contágio. Portanto, provavelmente vai haver novas formas de trabalhar, híbridas, em que vai haver uma parte presencial e uma parte à distância, mas efetivamente há aqui uma série de palcos potenciais de inovação. Se a crise for longa, aí já tem mesmo que se adaptar ao modelo de negócio, porque a questão é não vai haver muita liquidez e, portanto, as pessoas vão ter de alguma forma adaptar os pagamentos e a forma como eles se relacionam com as autoridades e com os fornecedores, etc., à liquidez disponível na economia. O foco também terá que ser sempre passar na transformação digital e provavelmente alguma inovação em termos de instrumentos financeiros que permitam que as pessoas continuem a fazer transações com uma liquidez muito reduzida.
portanto vai ter que haver aqui uma série de sistemas provavelmente novos, aí eu acho que as fintech podem ter aqui um papel muito engraçado. Se houver um mega crash, a questão aí é que as pessoas têm que voltar à economia com novos produtos e novos serviços. Porque aquilo que era a economia de antes, aquilo com que elas estavam habituadas a vender, os clientes habituais dela vão mudar completamente. E elas vão ter que descobrir mercados novos. O Fox, obviamente, também, provavelmente alguns destes produtos terão que ser baseados na transformação digital, mas uma das coisas muito importantes vai ser o reforço dos sistemas de integração com fornecedores e clientes que permitam que as cadeias de valor tenham uma forma sejam tão vulneráveis à disrupção. E por último, se houver se materializar um cenário de longo prazo e de pressão, aí as empresas, a economia vai mesmo mudar e as empresas terão que se reinventar completamente e vão ter que criar novos oceanos azuis e novos produtos e novos ecossistemas completamente novos, adaptados à nova realidade que poderia vir. E obviamente uma das quais que se mantém em todos, vocês podem ver, é a questão da transformação digital. Se nós olharmos em termos da estratégia de atuação, claramente em termos na recuperação rápida, é explorar os programas comunitários, ou seja, em Portugal há várias ajudas, as empresas, o Estado declarou que os bancos têm a oportunidade de dar aos seus clientes moratórias de pagamentos das dívidas. E, portanto, renegociá-las e alargar os prazos, etc. Sem limite, sem terem a ver com autofinanciamento, etc. Porque o governo está a dar uma espécie de uma garantia de 80% do capital investido. Estão a ver? As empresas também podem ir buscar dinheiro de tesouraria que depois são pagos a 6 anos. Portanto, há uma série de coisas que eles abriram. Também as empresas que tenham tido grandes quedas podem também pôr o seu pessoal em layoff, no qual elas só pagam 1/3 do salário e o resto é pago pela Segurança Social. Portanto, ou seja, num cenário de recuperação rápida, uma estratégia muito clara é, no início, refazer e proteger a tesouraria para se conseguir ter liquidez e depois adaptar a atuação a eventuais alterações no mercado, que é comunicar de uma forma diferente, aparecer no canal digital, e de alguma forma refazer a própria experiência de consumo do serviço ou do produto, integrando uma parte mais digital, uma vez que as pessoas não conseguem estar a dar assistência numa relação 1-1. Depois, em termos da crise longa, temos que reestruturar o business plan, temos que adequar o plano estratégico e ver o impacto médio e longo prazo dos problemas da tesouraria. Aí já não é só questão de resistir e de aceder aos fundos, é mesmo como é que a empresa tem que se dotar de capitais e de processos para conseguir ter uma alta sustentabilidade a médio e longo prazo, obviamente também explorando os programas comunitários e depois recorrer a novos instrumentos financeiros que lhe permitam de alguma forma sustentar as vendas, não é? Coisas como os confirmings, os factorings, coisas desse género vão ser muito importantes. Se nós tivermos em termos de um mega crash, aí vai ser muito importante, sobretudo, o estabelecimento de alianças e parcerias, analisar novos mercados-alvo e repensar os produtos e serviços. E se nós tivermos, então, no último cenário, temos que recriar e repensar aonde eu estou e que clientes é que há para essa área e, eventualmente, fazer aqui assim uma mudança mais estrutural e mais radical. Portanto, qual é que é agora o cenário destes 4 impactos no processo de internacionalização? E isto é importante porque um dos desafios que nós temos aqui é como ajudar as empresas a internacionalizarem-se, porque isto vem a demonstrar que quando uma pessoa está só concentrada num mercado, se este mercado tem um problema, é muito difícil as empresas sobreviverem e adaptarem-se, porque ficam só condicionadas ao mercado onde elas estão, não é? A gente está a ver, o Covid está a atingir o mundo inteiro e está a ser muito diferente, mesmo dentro da própria Europa, é muito diferente estar em Espanha, ou estar em Itália, ou estar na Dinamarca ou em Portugal, estão a ver? Portanto, ou seja,
uma das coisas interessantes aqui da internacionalização é que reparte o risco, é não ter os ovos todos no mesmo cesto. E então, qual é que são o impacto que isso pode ter neste processo? Se for a recuperação rápida, claramente há o adiamento de decisões de processo de internacionalização. Há uma coisa positiva, que é passa a haver mais mão de obra disponível nos mercados de destino. Nós Atlantic Hub, temos um programa que é o Ignition, que ajuda as empresas, neste caso brasileiras, a virem para Portugal e depois atacarem a Europa. E uma das coisas que sentimos, muitas destas empresas tinham uma grande componente tecnológica, é que depois já havia um stress muito grande na disponibilidade de mão de obra. E nesse aspecto isto vai facilitar, porque vai haver mão de obra disponível nos mercados de destino. Vai haver também programas comunitários de incentivos ao investimento, vão acelerar, eu acho que é uma coisa importante, ou seja, quem chegar neste cenário, quem chegar a este mercado, encontra um mercado relativamente deprimido, mas se o cenário dele for primeiro entrar, reestruturar-se e depois então expandir, poderá também ter acesso a uma série de incentivos que podem acelerar muito e podem melhorar muitas condições e a facilidade com que eles se incorporam nos novos mercados. Nós tivemos a experiência em Portugal, quando houve a crise de 2019, houve vários países, nomeadamente alguns do Brasil, mas muito a China, que veio para Portugal e aproveitou o momento da crise para fazer excelentes negócios e a partir daí entraram em todo lado. Por exemplo, a EDP, que foi comprada por uma empresa chinesa, hoje em dia 80% dos lucros da EDP são negócios feitos fora de Portugal. Estão a ver? E em que Portugal serviu como uma plataforma que foi um excelente negócio, porque para eles estabelecerem do zero na Europa teria sido muito mais complicado. Se for a crise longa, as condições de financiamento são mais exigentes, o valor da mão de obra desce generalizadamente, mas também vai haver uma grande pressão para as pessoas baixar o preço. Ainda mais programas comunitários de incentivo ao investimento, mas poderá haver aqui tendências nacionalistas, o que vai dificultar a questão da internacionalização do negócio. Se for o cenário mega crash, claramente há o adiamento da decisão, há uma grande adversidade no cenário mega crash. A gente já viu, os próprios países da União Europeia começam a lutar um bocadinho uns contra os outros, no sentido de captarem, em vez de cooperarem, tentarem negociar quem é que vai ficar com mais apoios. O consumo das famílias é reduzido ao essencial e os programas comunitários podem sofrer atrasos. E se o cenário for uma mudança de sistema, se for a terceira via, ecologia, tecnologia e cooperação, poderá haver aqui uma nova ordem internacional, como houve a seguir à Segunda Guerra, no qual se podem vir a criar novas instituições que possam fazer uma nova ordem institucional, mas também pode haver cenários nacionalistas que são muito agressivos. Agora, olhando hoje em dia para estes 4 cenários, claramente, pelo menos na Europa e em Portugal, o cenário que está a ganhar claramente mais protagonismo é o da recuperação rápida. Já se fala em voltar a abrir em maio lojas, ainda antes do que os piores cenários que haviam. Já se começa a falar de que há medicamentos que são antivirais e retrovirais, etc., que são fortes e que de alguma forma, mesmo que as pessoas estejam doentes, fazem com que se transformem em situações graves que precisam de ventiladores. Portanto, claramente este cenário da recuperação rápida é o que se está a posicionar no mercado. E pronto, nós, enfim, falámos aqui assim em todas estas coisas. Vocês reparem o seguinte, nós não conseguimos prever o futuro. Quando há uma catástrofe, o que acontece é, a partir do momento em que se declara a catástrofe, ninguém consegue dizer efetivamente qual é. O que nós podemos avaliar é que cenários é que podem acontecer, qual é a probabilidade relativa de cada um desses cenários, o que é que nós podemos fazer e que estratégias é que podemos articular para cada um destes cenários. E, portanto, nós esperamos que isto tenha sido aqui uma contribuição para dar aqui, para as pessoas refletirem e, de alguma forma, também transporem estes cenários para a sua atividade.
O que é que eu estou na indústria da agricultura, na parte toda têxtil, etc. O que é que isso quer dizer para mim hoje, neste cenário, e que outros fatores é que são importantes na minha indústria, e eu mapear o que é que aconteceria em cada um desses fatores relativamente a estes cenários todos. Isto, de alguma forma, pode ser um pontapé de saída. Nós vamos disponibilizar depois todos estes materiais e, desde já, a Atlantic Hub oferece para, vocês vão ter depois também um link, oferece para vocês poderem marcar uma reunião connosco, que nós gratuitamente vamos ter uma sessão em que tentamos ajudar-vos a transpor este quadro de macroanálise para a vossa realidade particular, no sentido de trazer alguma clareza e transparência ao vosso processo de reflexão estratégica. Muito obrigado. Eu agora iria passar a palavra também ao Benício para ele continuar agora para o processo de debate. Muito bom, João. Muito obrigado pela sua exposição. Acredito que foi possível entendermos toda a abrangência do estudo que foi elaborado, inclusive já dando sinais do possível cenário mais favorável. Acho que você frisou bem o cenário mais brando como mais possível de ser realmente concretizado. É lógico, dentro de todas as questões que você bem trouxe para nós. Eu gostaria de abrir esse momento de perguntas, trazendo a Thelma aqui para algumas questões que estão sendo colocadas. E eu vou trazer 2 pontos, Thelma. O nosso amigo Antônio Rezende, ele fala de um segmento específico, segmento de construção. E ele faz a seguinte pergunta. Primeiro, o setor de construção está paralisado? Segundo, uma outra pessoa pergunta, é um bom momento de comprar imóveis em Portugal? O que você poderia nos ajudar aí nesse contexto? Ok. Boa tarde a quem não me ouviu logo no início. Relativamente à sua primeira questão da construção, eu não diria que a construção esteja parada em Portugal. Talvez tenha havido um abrandamento por questões de quarentena. Óbvio que vai ser um dos setores afetados em termos da disponibilidade financeira das empresas e das pessoas. Vai também vai sofrer com toda esta crise, seja qual for o cenário que se materialize. E um dos setores que automaticamente será afetado é o da construção. Embora não tenhamos ainda dados acerca deste assunto, poderá efetivamente surgir um novo orçamento retificativo do Estado que pode pôr em espera algumas obras públicas, mas não está parado, mas sim vai sofrer bastante com qualquer que seja o cenário que se materialize em Portugal. Relembro-me a segunda pergunta. Se era um bom momento para investir em imóveis. Não há dúvida que os preços vão descer. Portugal estava, como referimos logo no início, sob uma grande pressão de preços, quer no mercado do arrendamento, quer para compra, muito devido ao grande boom do turismo dos últimos anos, que transformou muitos dos alojamentos disponíveis em Airbnbs, em alojamentos locais, e isso pôs uma pressão muito grande e afastou os cidadãos dos grandes centros. Portanto, sim, vai ser exatamente pela mesma razão que o setor da construção, este também vai ser afetado. Portanto, vai ser o melhor momento para comprar casa, porque os preços vão necessariamente descer e isso já se nota. Bacana, Thelma. Foi bom você, quando começou, a se apresentar rapidinho novamente. Para quem chegou durante o nosso encontro, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e estou ajudando aqui no contexto todo desse seminário apresentado pelo João. Obrigado, Thelma. Eu vou fazer uma pergunta para o João e depois eu também faço uma pergunta para o Edu, num ponto aqui que trouxeram mais do dia a dia. João, tem uma pessoa perguntando para nós, ela trabalha com eventos Brasil-Portugal e trabalha especificamente com eventos ligados a casamento e eventos dessa natureza. Você acha que nessa visão sua de curto prazo, em termos de recuperação,
falando de tudo que está acontecendo em termos de Portugal, né? Já que Portugal tem tomado medidas muito interessantes. Você acha que nessa questão de eventos, tende a ser também uma retomada rápida, mesmo que tenha algum tipo de aglomeração de pessoas, embora que seja uma aglomeração também não tão grande? O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, nós somos uma consultora e temos vários clientes e temos 3 ou 4 clientes que estão ligados aos eventos. E, infelizmente, provavelmente os eventos vão ser a parte que vai demorar mais tempo a normalizar. Porque até haver a vacina, o que acontece é, embora deixe haver confinamento social, vão estar proibidos jogos de futebol, etc, etc, e todos os processos de massa. E, portanto, os casamentos e os eventos, efetivamente, infelizmente, vai ser das áreas que vai demorar mais tempo. E fala-se, por exemplo, desses meus clientes, há um que inclusive ele fornece o som para espetáculos e coisas desse género, alguns deles também casamentos, e eles não esperam uma retoma destes processos antes do final do ano ou mesmo do início do próximo, infelizmente. Bacana. Ô, João, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Eu fiquei com uma vontade imensa de responder, mas vou aproveitar que você está aqui. Queria que você fosse também sucinto como você foi nessa resposta. E eu diria que essa é uma grande oportunidade para brasileiros, né? Mas eu vou deixar você responder sendo português, mas mais interessante. O mercado... Desculpa, pessoal. O mercado português apresenta, em média, 72% de empresas pequenas e médias. Com uma carência de gestão profissional, essa é a visão dela, e também uma resistência na transformação digital, como Portugal pode sair fortalecido na sua economia, dependendo de investimentos internacionais e com a perda de poder de compra e ainda uma população idosa. É interessante a reflexão dela porque ela faz uma visão quase holística de Portugal. E eu vejo aqui uma imensa oportunidade para empreendedores brasileiros, tá? Mas eu vou deixar você responder. Fala para a gente sobre essa pergunta. Olha, é verdade. Portugal vai ter aqui uma crise grande. Só para vocês terem uma ideia, quando foi a última crise em Portugal da Troika, o pior ano, houve uma descida de 4,5% do PIB. E este ano, as previsões do nosso próprio Ministro da Economia é que seja de 6,5% do PIB, sendo que seja quase 20% no trimestre. Portanto, 6,5% anuais no trimestre. Portanto, vai haver mesmo, quer dizer, a curto prazo, isto vai ser duro. Eu acho que a gente vai recuperar muito mais rapidamente do que na outra, porque a outra havia uma economia que estava doente, ou seja, nós estávamos a fazer empréstimos e a contrair empréstimos para não deixar morrer a velha economia. E Portugal modernizou-se muito nos últimos anos. É evidente que também há aqui alguma resistência à transformação digital, mas não é assim tanto. Hoje em dia eu vejo há muitas empresas portuguesas, startups, por exemplo, a Farfetch, hoje em dia é uma empresa portuguesa, já é um unicórnio, ou seja, os novos milionários portugueses vêm todos da área digital. Portanto, dizer que a empresa que Portugal não tem, que tem alguma resistência na área digital, é verdade nas atividades tradicionais. Agora, se há coisa que isto vem contribuir com uma grande oportunidade, foi esta questão do Covid, porque a forma como obrigou as pessoas a trabalhar de casa, portanto em teletrabalho, mesmo as pessoas que tinham resistência e não queriam abrir nem sequer o Skype e o telemóvel, todas essas integrações, tiveram que à força fazê-lo. E passado 2 meses, provavelmente atingir um nível de integração digital que foi aqui um passo gigantesco. Eu acho que isto foi muito importante. E se vocês virem, todas as nossas lojas digitais, etc., estão quase todas, mas desde venda de relva até eletrónica, tudo isso deu um passo gigante. De forma que o próprio retalho físico hoje em dia tem vindo a canalizar e a desmaterializar o retalho físico para estarem com o digital. Portanto, eu acho que isso vai subir. Agora, a resposta na última crise em Portugal foi através de aumentar brutalmente as exportações. Esse é um caminho que vai ter alguma dificuldade, porque é uma coisa que é alheia a Portugal,
que é em todo o mundo, não é? Pronto, sobretudo Portugal, vocês reparem, Portugal exporta 70% das suas exportações para a Comunidade Europeia. E a Comunidade Europeia esteve bastante afetada, não é? Pronto. Agora, também acredito que nós estamos na zona rica, entre aspas, do mundo. Ou seja, se você viu, eles em 2 semanas conseguiram disponibilizar 3 trilhões, que é 2 vezes o PIB brasileiro, para sustentar as empresas na Europa. Portanto, e nós temos a segurança social, etc., etc., que faz com que as empresas e as famílias não entrem tanto em crise. Portanto, eu acredito que haja aqui uma recuperação rápida. Claro que Portugal vai sofrer imenso com isto, mas Portugal já não crescia baseado no consumo da população. Crescia baseado sobretudo nas exportações. E, portanto, eu acho que a Europa, sobretudo os grandes pilares, a Alemanha, etc., etc., vão abanar. 2021, 2022, e se for assim, Portugal é bastante competitivo, tem uma relação preço-qualidade muito agressiva, e eu acho que vai demorar algum tempo e vai recuperar. O grande drama de Portugal não é este, é que nós partimos de um ponto em que já tínhamos um endividamento muito grande. Portugal chegou a estar em 128% do PIB de endividamento, neste momento tinha crescido para 118% e estava a caminho em 25 acabar abaixo dos 100. Agora com isto vai ter outra vez que pedir empréstimos, etc. E essa vai ser a grande questão. Mas se a Europa for minimamente solidária, Portugal, tendo o respaldo da moeda europeia, vai se aguentar. Aliás, vocês podem ver o que está a acontecer por exemplo, com o real, a desvalorização do real face ao euro, não é? E Portugal, nesse aspecto, tem aqui um nível de proteção muito grande pelo facto de fazer parte da Comunidade Europeia. Bacana. Obrigado, João. Edu, não foi fácil de responder rápido. Não foi. Eu sei. Fica tranquilo. Eu tenho 2 perguntas para você, Edu, antes de você fazer aquele apanhado que eu vou pedir para você fazer. Primeiro é uma pergunta de ordem cotidiana, até porque eu acho que às vezes as pessoas têm esse interesse justamente porque você está morando aí em Portugal e tudo mais. É uma pergunta bem fácil e rápida, mas aí eu já emendo com uma outra sobre a Core Angels, né? Que acho que a Core Angels, dentro de todo o contexto, pode nos ajudar. E você está à frente dessa linha, você pode com certeza falar para a gente. Primeiro, está funcionando o dia a dia em Portugal? As compras também funcionam, entrega de delivery? Até uma pessoa colocou, é uma oportunidade de aumentar o e-commerce. O João já deu uma explanada sobre isso. Então, essa é uma primeira pergunta. Está funcionando a parte de delivery e compra de itens de supermercado e tudo mais? Aí uma pergunta já para você também emendar. Qual a visão de custo médio prazo para investimento de risco em startups? É um bom momento de investimento em startups, Edu? E aqui ele até fala de early stage, mas dentro do contexto de startups. Fala para a gente, Edu. Obrigado, Benício. Muitas perguntas aí, e perguntas boas, ainda mais pelo que a gente está vivenciando aqui, né? Por esses 4 anos e meio que já estou aqui. Bom, cotidiano, assim, todos aqui realmente em suas casas, indo aí para a 5ª semana de quarentena aqui. Realmente Portugal atuou muito rapidamente, tá? Com a precaução, logo que teve o primeiro caso de corona aqui em Portugal, em 6 dias já foi instaurada aqui a quarentena, tá? Pelo próprio presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que já foi para sua casa quando teve contato com um estudante, professor de uma escola do Norte, que já deu a sua participação, tá? Bom, mas indo direto à resposta à pergunta, o delivery sim, continua funcionando, e essa é a grande salvação, né? Nos supermercados existe o delivery com algum delay, ok? Não é a mesma rapidez que existia anteriormente, mas isso é totalmente compreensível, tá? Com relação ao comércio, ou seja, na restauração ou restaurantes, né? Eu acho que foi até um ponto bacana, entre aspas, né, dessa crise, porque está fazendo todo esse setor meio que se reinventar, né? Para quem não tinha delivery, não tinha o takeaway,
foi meio obrigado a criar essa vertical, né, no seu estabelecimento. Quem tinha só o salão, né, o salão do restaurante com mesas, foi obrigado a fechar. Ficou proibido realmente de funcionar. Então, teve que, para manter o seu faturamento, teve que manter aí com o delivery, com o takeaway, tá? Todo esse setor foi muito atingido, tá? Eu digo até como nós investidores aí nesse ramo, né? Temos o nosso restaurante aqui também em Portugal, mas por outro lado, até aproveito e ir mais um pouco a fundo. Existem muitas linhas do governo aqui, do mesmo jeito no Brasil também, mas aqui eu gostaria de reforçar as linhas de layoff, as linhas de ajuda de fluxo de caixa, tesouraria, Portugal, o turismo Portugal, a segurança social. Então, assim, tudo isso para que realmente não haja as demissões, né, no máximo as suspensões, né, de trabalho, ou seja, temporário, né, que fiquem fora. Então, sim, o delivery continua. Investimento em VCs, bom, é um momento realmente onde todas as venture capitals, fundos, estão cuidando do seu portfólio, né? Esse é o grande entendimento. Então, é cuidar da casa, como todos os empresários, como até todas as famílias estão nesse momento cuidando do seu caixa, porque como o João mesmo comentou muito bem, ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém sabe se vai demorar 15 dias, um mês, 2 meses. Então, poxa, quanto tempo que cada empresário vai se aguentar com o seu caixa? Então, respondendo a pergunta, eu imagino que nesse momento todos os gestores de fundos estão fazendo reuniões, se não é diária, 2 vezes por dia, que eu já tenho falado com muita gente, que não é reunião só de manhã, é reunião de manhã, à tarde, no final do dia, para analisar o caixa, para conversar principalmente, para conversar com as suas investidas, tá? E é o nosso caso também, na Core Angels, a gente tem um grande fator nosso de estar muito próximo com as nossas investidas, de ajudá-los na tomada de decisão, de como ultrapassar nessa fase, porque no nosso caso na Core Angels Atlantic, nós investimos em startups brasileiras entrantes na Europa via Portugal. Então, nós que temos aqui o contato com o mercado português, temos o networking aqui, estamos nesse momento ajudando eles a como gerir aí a sua empresa que desembarcou aqui, tá bom? Legal. Aí, Benício. Beleza, Edu, muito obrigado. Eu queria fazer agora um bate-papo rápido e já pedir para fazerem as considerações finais, até porque a gente já se aproxima do nosso tempo final. Começando pela Thelma, depois pelo João e por último o Edu, que faz um wrap-up aqui de alguns pontos que a gente elencou e aí eu faço um fechamento final. Thelma, na sua fala final, eu gostaria que você respondesse mais uma pergunta. Tem um dos nossos participantes que fala que havia uma mudança na questão do visto para moradia em Portugal no final do mês de março. Ela pergunta se houve alguma alteração nisso, ou se houve alguma postergação desse ponto, ou ainda se de repente o governo não quer mexer nesse momento em alguma coisa a respeito disso. Eu lembro que nós temos um grande parceiro, a nacionalidade portuguesa, que faz parte desse nosso grupo do Hub, justamente que a Atlantic Hub que pode aprofundar essa temática. Mas se der para você fazer esse comentário, Thelma, e já fazer suas considerações finais, eu agradeço. Ok. Eu não sei se entendi completamente a sua questão, Benício, mas deixe-me dizer-lhe o que eu sei acerca do assunto. Efetivamente, o Governo tomou uma medida de legalizar qualquer cidadão que estivesse em Portugal de forma ilegal devido a esta questão da pandemia, ok? Eu não sei se é isto que se estava a referir ou não, mas houve uma série de medidas
nesse sentido de legalizar e não haver questões de repatriamento ou o que quer que seja nesta altura. Então, não sei se é isto que estava ou não a perguntar. E caso não tenha sido respondido por completo, eu peço para essa pessoa enviar diretamente para nós conectamos, respondemos posteriormente, e quem também não teve a sua pergunta respondida, fique tranquilo, a gente pode estar entrando em contato e respondendo. Thelma, suas considerações finais. Ok. Eu só queria acrescentar aqui um bocadinho a minha opinião ao que o João foi dizendo ao longo de todo o webinar. Efetivamente eu concordo. Eu acho que a possibilidade, estamos aqui entre dois cenários de acontecimento neste momento, que é a recuperação rápida ou a crise longa. Não acho que estejamos aqui perante uma depressão. Considero que o próximo mês, especialmente em Portugal, é absolutamente decisivo na decisão de qual dos cenários é que se vai materializar. Acho também que não vai haver um cenário global, ok? Cada país, de acordo com as medidas que tomou e se as tomou atempadamente ou não, vai se aproximar de um dos cenários mais do que outros, ok? Eu não considero que Portugal terá o mesmo cenário económico que o Brasil, nem que a Itália. Portanto, eu acho que vai haver aqui alguma distinção de acordo com as medidas que foram tomadas pelos governos. E queria só dizer que ações como esta que estamos aqui a fazer são fundamentais para mostrar às empresas quais é que são os possíveis cenários, mas acima de tudo consciencializá-las de que têm de estar preparadas para agir, seja qual for o cenário que se materializar. E só para terminar, eu acho efetivamente que devemos esperar uma recuperação rápida da economia, mas estar preparados para uma crise longa. Thelma, eu agradeço muito a sua participação. Para nós da Atlantic Hub é um prazer ter vocês conosco. É incrível a sinergia e quanta coisa bacana a gente tem produzido. Antes de chamar o João para as considerações finais, eu gostaria de fazer um comentário que eu vou fazer mais umas 2 vezes ainda antes do final. Eu queria lembrar que teremos consultas gratuitas para você, empresário que está nos assistindo aqui, com a Thelma e com o João, justamente para entendermos como podemos compor com vocês uma força-tarefa anticrise no seu negócio, no seu empreendimento, dentro das seus planos de expansão. Conte com a Atlantic Hub, conte com a Inodev, que somos todos irmãos nesse sentido de ações. João, fala para mim, suas considerações finais, gratidão aí por todo o conteúdo que você compartilhou, extremamente profundo, leve e, poxa, abriu muitas possibilidades, a gente veio aqui pela interação. Quais são suas considerações finais, João? Olha, primeiro é agradecer imenso as pessoas terem interrompido o seu dia e hoje em dia as pessoas estão inundadas de oportunidades de comunicação digital e, portanto, terem escolhido a nós, Atlantic Hub, para nos ouvirem aqui durante uma hora foi efetivamente uma bênção e muito grato por isso. A segunda questão que eu gostava só de considerar é o seguinte: Portugal vai fazer parte do pelotão dos países que vai recuperar mais rápido, da Europa. E certamente relativamente aos países latinos, claramente. Portugal estava a ficar aquecido, a economia estava a ficar aquecida, em termos quer dos custos das pessoas, disponibilidade de mão de obra altamente qualificada na área da tecnologia, etc. As universidades portuguesas hoje em dia têm um ranking ótimo a nível internacional e estavam a ficar aquecidas, tal como o imobiliário também estava aquecido. E claramente vai dar uma resfriada. Portanto, quem tiver capital disponível hoje em dia pode vir a fazer muito bons negócios. Eu acho que isso nessa parte é uma grande oportunidade. As pessoas e sobretudo as empresas no Brasil que têm uma série de problemas que estavam a resolver, como por exemplo a área digital, a área do teletrabalho, do home office, etc. Porque dada a dimensão do Brasil não é possível uma pessoa viajar todos os dias. Quer dizer, em Portugal, se for do Algarve, que é a distância maior que a pessoa pode fazer, é fazer do Algarve ao Minho e faz tudo em 6 horas de carro, numa autoestrada que vai sempre a 120, não é? E sem nenhum... Portanto, no Brasil é impossível. Portanto, o Brasil foi obrigado a resolver uma série de problemas, muitas vezes com respostas tecnológicas, em que ganham um expertise fantástico. E eu acho que, por exemplo, há uma oportunidade muito clara de transpor, porque Portugal descobriu o teletrabalho, descobriu essas coisas todas.
porque efetivamente a questão do confinamento, etc., trouxe aqui uma série de novos hábitos. Portanto, efetivamente, há uma série de oportunidades. Efetivamente, a Europa, apesar de tudo, dada a dimensão, é um espaço relativamente estável do ponto de vista socioeconómico, e o que acontece é que o nosso maior perigo é os cenários 3 e 4, que é uma ruptura social. E isso o Brasil e a América Latina está muito mais perto da ruptura social do que nós. Portanto, de alguma forma, é prudente alguém que seja empresário e que já tenha uma certa dimensão, não pôr os ovos todos no mesmo cesto e ter um pé em várias partes, porque o que acontece é que há um perigo real das coisas. Tem a ver com a fragilidade, não é? Ou seja, a forma como as várias instituições se conseguem organizar para dar uma resposta sistémica. Eu aqui, por exemplo, o que estão a fazer, nós temos neste momento quem está no poder é o Partido Socialista, o segundo partido é o Partido Social Democrata, e neste momento aquilo que estão a acusar é dele ser demasiado brando. O segundo, quem está na oposição, porque ele diz, agora nesta hora de crise tem que se dar a mão ao governo e nós próprios não vamos questionar o governo. Depois a gente faz isso. E isso, você está a ver a maturidade disso relativamente a outro tipo de países, onde há quase guerras civis lá dentro, na luta com o poder. Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, entre o Biden ou seja, há uma crise a acontecer, há pessoas a morrer e as pessoas, apesar de tudo, não se unem, não é? E isso é uma coisa que eu acho que a Europa, que é mais estável do ponto de vista, e as instituições são mais fortes, acho que pode ter aqui assim uma palavra a dizer. E a Europa está aberta, sobretudo Portugal está aberto. Só para vocês terem uma ideia, quando houve esta questão toda, Portugal foi o primeiro país a abrir as portas todas e a dar a liberdade de entrar em todas as pessoas que eram imigrantes. Porque quis consolidar a mão de obra e quis fazer parte desse processo. Portanto, Portugal está de braços abertos para receber pessoas que venham por bem, que venham com capital e com expertise para efetivamente pôr esta máquina a andar. E isso é importante. Perfeito. Muito obrigado, João. Reforçando antes da fala final do Edu, e eu peço para ele elencar alguns pontos aí que ele foi trazendo para nós. Pessoal, agendem a consulta com a Thelma, com o João. O link está disponibilizado aqui no nosso chat. Thiago Matsumoto, obrigado, Thiago. Obrigado, Joana. Colocaram aí no chat para nós. Edu, suas considerações finais e aí a gente já se despede aqui da nossa audiência. Obrigado, Benício. Bom, fiquei muito contente aí pelo resumo que a gente passou a todos aí. De novo, não existe, ninguém tem a sua bola de cristal, mas sim a gente tem o nosso pensamento das hipóteses que possam ocorrer, tá? Eu vou falar bem rapidamente alguns pontos que eu tenho comentado com diversas pessoas que eu faço videoconferência, calls, ligações, que é o seguinte. Bom, Portugal agiu rápido, tá? Eu vou colocar os pontos aqui da razão que Portugal está com esses baixos índices, né, de novos casos ocorrendo, de óbitos. Rapidamente, Portugal tomou a decisão realmente de entrar na quarentena, instituiu o estado de emergência, tá? E tem também o fato da sua posição geográfica também, né? A Ocidente aqui viu rápido essa crise chegando, essa pandemia chegando e atuou. E a sua população que vive realmente em maior escala na sua costa aqui com o Atlântico e não com a fronteira com a Espanha, né? Mas rapidamente também fechou a sua fronteira com a Espanha, não deixando chegar aqui novos casos, tá? Eu peguei algumas perguntas de real estate, tá? A gente tem alguns investimentos aqui no real estate também, aqui em Portugal, e eu tenho conversado muito, eu faço questão de ligar para os bancos, ligar para as pessoas envolvidas nesse mercado, tenho falado com todas as bancas, né, como diz aqui em Portugal, e o que eu escuto das bancas é que tem negócios acontecendo, como diz aqui, tem os CPCVs sendo fechados, os contratos de compra e venda estão acontecendo. Até uma pergunta que houve aí. Existem aqueles negócios a preços
mais reduzidos agora, que são as grandes oportunidades, né? Por outro lado, as obras, construção civil, estão a avançar, estão acontecendo. Pelo que eu tenho conversado com a banca, não tem nenhuma obra que está parada, lógico, aquelas obras que estão financiadas, né, que já tem o seu dinheiro garantido para pagamento dos seus colaboradores, né? E preços vão realmente cair, como eu já falei antes, e a expectativa é que tem uma forte queda agora e em um ano volte os valores de preços que temos aqui no pré-Covid, tá? Por quê? Porque Portugal tá, assim, as manchetes que saem a todo momento que se saiu melhor, que a questão da saúde, do Ministério da Saúde tomou suas decisões aqui, que conseguiu segurar também, a qualidade de vida, o país seguro. Então, a procura aqui por Portugal, no real estate, ainda é muito forte, tá? E, outra coisa, na crise sempre há oportunidade. Isso é um ponto muito importante que eu sempre gosto de falar. Os melhores negócios, tá? Não todos, mas os melhores negócios geralmente aparecem nas crises. Então, você vê o teletrabalho, quem está no setor do e-commerce, olha o que está bombando. Vocês estão percebendo isso. Empresas de comércio aqui em Portugal, para quem é de agências de marketing, Portugal ainda tem muito espaço ainda para as empresas, o pequeno comerciante aqui, que é o que mais tem aqui em Portugal, fazer essa entrada na web e fazer as vendas através do e-commerce. Tem um espaço muito grande. As linhas governamentais, nesse momento agora, sim, as linhas Portugal 2020, as novas liberações, assim, está tudo voltado para as linhas Covid. Mas assim que a gente passar por isso, aí vão aparecer outras linhas e vão reabrir as linhas anteriores e eu imagino com uma força tremenda para que consiga aí ajudar aí os novos empreendedores. Venture Capitals eu falei, tá? Eu tenho muitos gestores aí que estão cuidando da carteira interna, só que eu vejo também pools sendo criados, já participei semana passada de pools de EduTech, de parceiros nossos aí, e assim, investindo. Então, se você tem um negócio inovador, tecnológico, sempre tem espaço, tá? Agora, de novo, aquelas dicas que eu gosto de comentar. Planejamento, tá? Aproveitem este momento para refletir sobre o seu negócio, porque uma hora isso vai passar. E você vai estar preparado para isso? Se você tem interesse de expandir seu negócio, tem interesse de sair do seu ecossistema só Brasil e ir para os Estados Unidos, se é Europa, se é Portugal, a hora é agora de parar e pensar, que tem um certo tempo, entre aspas, e planejar essa saída, porque quem estiver preparado vai ser vencedor, tá? O que a gente tem visto aqui, em Portugal, realmente, meados de maio, a minha expectativa é que tenha uma abertura gradual do mercado, tá? Para junho, realmente, voltar a abrir, mas como eu tenho falado com vários empresários aqui, não vai ser aquela velocidade até que a gente conhece do Brasil, né? Do sangue nos olhos do brasileiro empreendedor. Aqui em Portugal as coisas vão acontecer, eu imagino, a minha expectativa é mais lentamente, tá? Mas por quê? Porque existe também um medo do retorno para os hospitais daquelas pessoas que tiveram o Covid e voltarem por insuficiência respiratória, questão de uma previsão que eu já li de setembro, outubro, com medo de os hospitais começarem a voltar também de novo, a ficarem cheios. Então, está todo mundo preocupado como é que vai ser essa nova abertura se não vão ter novos casos ali. Para fechar, Benício, é uma temporada, é um período de união. Todos têm que se ajudar. Olhem para o seu lado, olhem para o seu vizinho. Eu gosto muito de falar, vamos cuidar do nosso negócio, da nossa lojinha aqui interna,
mas será que não tem alguém do lado aí precisando mais de ajuda também? Então, acho que pegando o que eu passei nesses 4 anos de um ecossistema colaborativo que eu percebi muito forte aqui em Portugal, uma questão de sobrevivência, né? Eu divido com vocês aí. Olhem para o lado, é uma época de união, juntar forças, que a gente vai passar por isso. Obrigado, Edu. Obrigado, João. Obrigado, Thelma. Vocês 3 de Portugal, eu aqui de São Paulo, todos em quarentena. Eu gostaria de encerrar e agradecer. Estamos a 1h e 26 minutos, mais de 78 pessoas no ar. A nossa audiência quase inteira, o tempo todo conosco, quase ninguém saiu. Eu gostaria de chamar 2 pontos para encerrar, e não levo mais que 2 minutos. Primeiro é que em tempos em que todos nós aprendemos como funciona um respirador, né? Todo mundo hoje sabe como funciona um respirador. Eu não sei se você sabe, mas na medicina, vida, aquele aparelho, o eletrocardiograma, ele mostra a vida sendo algo oscilante. Quando fica uma linha reta, significa morte. O que temos hoje no mundo é um mundo oscilando em todas as vertentes. Isso significa uma ruptura de padrões e, acima de tudo, grandes oportunidades. Se você quer oportunidades na Europa, venha para a Atlantic Hub, esteja com uma empresa que produz conhecimento sério, esteja com todo esse nosso time, abrindo a sua fronteira, explorando o mundo inteiro a partir de Portugal. Temos as condições todas criadas há muitos anos para te ajudar, sejam elas em nossos serviços, em nossos produtos. Só que, para fechar, eu gostaria de deixar novamente o convite. Agende no link que o Thiago colocou no chat um bate-papo com a Thelma e com o João, gratuito, não há nenhum custo para isso. A gente vai entender o seu negócio, vai te ajudar com alguns insights e vai te indicar o que é melhor possível de ser feito dentro desse cenário de ações anticiclo. Enquanto está todo mundo desesperado, preocupado se o ministro da Saúde cai ou não, a gente está trabalhando com ações reativas, ações realmente contra a crise, ações que melhoram os nossos negócios e, acima de tudo, preservam a vida. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco, um prazer enorme. Esse evento com certeza vai continuar e, por favor, compartilhem o nosso webinar, compartilhem aí nas redes sociais e estejam sempre conosco. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos.